Os processos ágeis e o guia PMBOK são realmente incompatíveis? O PMBOK é um processo em cascata e engessado, como muitos afirmam? Será que é preciso confrontar os dois, como se houvesse apenas um único caminho? O foco de atuação dos processos ágeis e do PMBOK é o mesmo? Podem ser comparados? É sobre esse assunto polêmico que vou falar nesse vídeo. Eu sou Rogério Valério. Na minha opinião, podemos melhorar muito os resultados de nossos projetos se conseguirmos aplicar as boas práticas da gestão de projetos do Guia PMBOK no contexto de processos ágeis para o desenvolvimento de software. Já faz algum tempo que vivencio e acompanho essa batalha entre os dois e percebo que, primeiro, um grande número de empresas trabalha com gerentes de projetos que na grande maioria afirmam utilizar o Guia PMBOK como referência das boas práticas da gestão de projetos. Mas muitos deles pensam assim porque elaboram um termo de abertura e fazem um cronograma inicial, que muitas vezes nem chega a ser atualizado. Muitos projetos falham porque nós, os gerentes de projetos, não exercemos suficiente monitoramento e controle. A maioria das causas de falhas em projetos está na mão do gerente de projetos cuidar. Está sob o controle do gerente. Quando os projetos não têm sucesso, se diz então que a culpa é do PMBOK, que tem centenas de documentos, que engessa tudo, que é um processo cascata, ultrapassado. Na minha opinião, o que vem ocorrendo de verdade é que muitos desses gerentes não aplicam as boas práticas de gestão de projetos na quantidade e profundidade necessárias. Eles acreditam que aplicam e, por consequência, a culpa da gestão pouco aprofundada é do PMBOK. Segundo, uma grande disseminação das metodologias ágeis nas empresas vendidas como uma solução milagrosa, uma bala de prata para projetos falidos, abandonando as boas práticas de gestão de projetos em nome de agilidade, inclusive desacreditando de modelos como o Guia PMBOK sob a justificativa de que seria um processo engessado e cascata. Muitas dessas empresas estão se lançando nos processos ágeis de forma despreparada e até equivocada, preconizando algumas vezes que ágil significa liberdade para abandonar qualquer tipo de planejamento, documentação e acompanhamento de resultados físicos e financeiros do empreendimento, inclusive denegrindo da mesma forma os processos ágeis. Fazendo um paralelismo com o primeiro item, muitos acreditam que estão utilizando metodologias ágeis somente porque usam algum de seus rituais, como realizar a daily, a reunião diária. Terceiro, perceba um grande desafio para os gerentes de projetos que tentam implementar processos ágeis em seus projetos, mas ao mesmo tempo não querem perder suas referências quanto às boas práticas de gestão de projetos. Gerentes que entendem a diferença entre gestão de projetos e processo de desenvolvimento de software. Gerentes que acreditam que o ágil pode agregar valor na execução, no trabalho da equipe do projeto, mas ao mesmo tempo sabem que o projeto é um empreendimento da organização que nasce com um objetivo, que tem um prazo e um orçamento que precisa de acompanhamento, que possui partes interessadas e riscos que precisam ser gerenciados constantemente. Eu penso que é possível criar sinergia entre os processos ágeis e o Guia PMBOK, entendendo claramente o papel de cada um e obter o melhor deles sem entrar no debate de um versus o outro. É possível implantar um processo ágil para o desenvolvimento de software em um contexto onde o PMBOK é a referência forte para a gestão de projetos. Vamos começar esclarecendo uma grande confusão, que é afirmar que o PMBOK é uma metodologia ou processo engessado, em cascata e incompatível com as metodologias ágeis. Vejo pessoas afirmando que o PMBOK é cascata, pois usa fases fixas para o projeto, como iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento.
Quem faz essa afirmação não sabe a diferença entre um processo de desenvolvimento de software e um modelo de gestão de projetos e provavelmente não leu o guia PMBOK, que afirma diretamente que iniciação, planejamento, etc., são seus grupos de processos e não são as fases de um projeto. Ou seja, cada projeto tem suas fases, ou uma fase única, de acordo com o nicho de negócio que pertence. Tem seu próprio processo, como por exemplo o RUP, um processo de desenvolvimento de software, entre tantos outros. O PMBOK é um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos, um modelo que reúne processos de gestão, ferramentas e técnicas, que padroniza o vocabulário e facilita o intercâmbio e o desenvolvimento de práticas e o conhecimento sobre projetos. Portanto, ele é um modelo, não é um processo. Repetindo, ele claramente não define um processo rígido ou fixo para os projetos. E o PMBOK é incompatível com Agile, como dizem? Na minha opinião, não. O PMBOK é um modelo para a gestão de projetos em geral, desde a construção de um navio até nossos projetos pessoais. Ele orienta que cada setor de negócios utilize suas próprias boas práticas para a execução do projeto e que defina seu processo. No caso específico de projetos de desenvolvimento de software, nada impede que adotemos uma metodologia ágil como, por exemplo, o Scrum, na qual o desenvolvimento se faz de maneira progressiva e iterativa, que, aliás, também vai de encontro com as orientações do PMBOK, quando recomenda o planejamento em ondas sucessivas, o Rolling Wave Planning. Outra questão importante é se o Agile sozinho consegue abarcar tudo o que os projetos necessitam. Para mim, a resposta é não. Sendo bem claro, eu não acho que os processos ágeis são, como muitos afirmam, uma nova metodologia de gestão de projetos. E dessa forma, não deveria nem ser comparado ao PMBOK. Tem propósitos diferentes. O Agile não é forte na gestão de custos e prazos, na gestão de riscos e das partes interessadas, nas comunicações, entre outros aspectos importantes de projetos. Então podemos ver que o Scrum pode ser complementado pelo PMBOK naquilo que ele não contempla. Veja que não estou diminuindo a importância dos processos ágeis, que, na minha opinião, são extremamente importantes na execução e também com a equipe do projeto. E como juntar os dois, então? O guia PMBOK descreve o que deve ser feito na gestão de projetos, mas ele não descreve como deve ser feito, deixando liberdade tanto para o modo de fazer, quanto o uso ou não de todos os seus processos. O gerente de projetos e a equipe decidem aquilo que realmente agrega valor a cada projeto e a forma como vão executar. As metodologias ágeis podem se desenvolver livremente de acordo com a área de negócio em que o projeto está inserido. Em nosso caso aqui, estamos inseridos no desenvolvimento de software e para cada sprint, podemos passar pelos 5 grupos de processos de gestão de projetos do guia PMBOK, utilizando somente aqueles pertinentes ao momento do projeto. A figura ao lado mostra uma sugestão que é comum a vários gerentes de projetos sêniores e quase chega a ser um consenso de como usar ou onde usar os grupos de processos de gestão de projetos do guia PMBOK, quando eles estão inseridos no processo do Scrum. Eu compartilho dessa sugestão de forma geral, mas claro que tenho minhas próprias opiniões sobre alguns detalhes. Vamos ver em alto nível a forma em que os grupos de processos do PMBOK podem apoiar fortemente os processos ágeis. Os processos de iniciação do PMBOK apoiam no desenvolvimento da ideia, na visão, na identificação das partes interessadas, nas definições do objetivo do projeto, no levantamento de restrições e premissas, nos riscos, no prazo e orçamento iniciais. Minimamente, vejo que no Agile teríamos a definição do backlog. Os processos de planejamento podem ser usados antes do início de cada sprint, onde se leva em consideração a performance da equipe,
a prioridade das funcionalidades e as anomalias, a planning. Aqui entra a parte de escopo, riscos, comunicação, gestão das partes interessadas, qualidade, recursos humanos, premissas, restrições, prazos e custos. Sobre os processos de execução, como o PMBOK não detalha o modo como o desenvolvimento deve ser realizado, aqui utilizamos na íntegra todas as boas práticas do desenvolvimento de software dos processos ágeis. Também seria realizada a coleta de dados com relação aos percentuais de andamento das atividades para a realização das entregas previstas em cada sprint. Nos processos de monitoramento e controle, o Guia PMBOK recomenda determinar as diferenças entre o trabalho realizado e o plano de projeto, visando aplicar medidas para diminuir as possíveis diferenças. Este modelo de monitoramento e controle implica em um plano de projeto completo. Mas como no desenvolvimento ágil, ao contrário, existe uma forte probabilidade de que os planos iniciais sejam menos completos, podemos utilizar técnicas ágeis para facilitar as mudanças e ajustes necessários com mais flexibilidade. Nesse caso, precisamos documentar mudanças de escopo, prazo e orçamento quando forem significativas ao projeto como um todo, realizando análise de impacto, formalização e aceite das mudanças pelos interessados. Os processos de encerramento podem apoiar no momento das entregas propostas pelo projeto, na homologação do cliente. Muito útil para se ter a certeza que a transição do produto, serviço ou resultado final será feita de forma adequada. Claramente, o Guia PMBOK está preparado para tratar projetos em um contexto mais complexo, com muitas atividades que estão fora das responsabilidades do time de desenvolvimento dos processos ágeis e que às vezes estão implicitamente sendo atribuídas a Product Owner ou ao Scrum Master. O PMBOK deve ser usado da forma correta pelo gerente de projetos, parcialmente naquilo que agrega valor ao projeto, assegurando o cumprimento dos objetivos, de prazos e custos do projeto, deixando espaço para que a equipe mantenha o foco na execução de suas atividades. Algo que pode ajudar muito o gerente de projetos é conhecer e adotar as boas práticas das metodologias e processos do nicho de negócios em que o projeto está inserido, como, por exemplo, aqui, o do desenvolvimento de software. O PMI também defende e motiva a adoção e a difusão entre a comunidade de PMPs o uso das metodologias ágeis, inclusive com o lançamento da certificação PMI ACP. Além disso, a orientação do guia é o planejamento em ondas sucessivas. Obviamente, o Guia PMBOK não é um obstáculo para a adoção das metodologias ágeis. Podemos aproveitar o melhor dos dois para que nossos empreendimentos tenham mais sucesso, o dos processos ágeis para desenvolvimento do software e o do Guia PMBOK para a efetiva gestão de projetos. E você o que acha? Será que é possível usar os dois em conjunto? Ou vamos ficar eternamente discutindo qual é o melhor caminho, qual é o melhor dos dois? Você pode assinar meu canal aqui no YouTube? Basta clicar no ícone aqui abaixo. Estou com um novo projeto no meu site, rogeriovalerio.com.br, que vai transformar a vida dos novos gerentes de projetos. Estou preparando um conteúdo que vai guiar os gerentes do primeiro ao último dia do projeto. Vá até o site e seja um dos primeiros a participar com sugestões e usufruir desse produto assim que for lançado. Obrigado pela atenção, sucesso em seus projetos e até o próximo vídeo.